Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um Lições para a Vida Cristã. Nessa semana vamos ter a oportunidade de estar estudando a lição que tem por título Jesus volta a Betânia. Continuar um pouquinho a história de Lázaro ali, né, e Jesus. É, Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço primeiro especial para a família Martins, que deixou nos comentários aqui. Um abraço para vocês, que Deus possa abençoar vocês, a família toda. Também mandar um abraço para nossa irmã Eliane, que pediu, e suas filhas Gabriela e Maísa, né? Que Deus também possa abençoar você e sua família toda, tá bom? Se vocês quiserem um abraço especial, pode deixar no comentário. Essa lição vai sair um pouquinho atrasada, porque tivemos alguns contratempos, mas na semana que vem volta tudo ao normal, se Deus quiser. Vamos fazer uma oração, Thales? Vamos. Pai nosso que está no céu, estamos na sua presença para te pedir, Senhor, que o Senhor venha ser conosco nessa lição, nesse estudo dessa lição, que nós possamos entender e compreender o que o Senhor quer de nós e o que o Senhor quer mostrar para nós através dessa lição. Que o Senhor possa abençoar nossos queridos irmãos que estão em casa assistindo essa lição, que eles também possam compreender as palavras aqui contidas, que são palavras de vida. Abençoe todos, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso irmão Thales, né, que vocês já conhecem, esteve aqui conosco na lição passada. Boa noite a todos, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos e que essa lição novamente possa ser uma bênção a todos os irmãos, assim como foi pra gente também. Amém. Como eu já havia dito antes, o título da nossa lição é Jesus volta a Betânia, e o verso áureo dessa lição está em João capítulo 11, versículo 15, e vem dizendo assim: E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, no verso áureo aqui, Jesus já vem dizendo, né, que por amor deles, ele não estava lá, mas que agora ele ia. Né? Exatamente. Eu fico imaginando a mente dos discípulos quando Jesus falou isso, né? Eles já estavam há 2 dias perguntando, nossa, será que ele não se importa? Porque recebeu a notícia, não fez nada, tá no mesmo lugar. E aí, quando ele resolve ir, ele fala assim, em outras traduções mais atuais, ele fala, eu me alegro de não ter estado lá. Aí eles devem ter pensado, uai, como assim? Ele se alegra de não estar lá? O que está acontecendo? Eu fico imaginando a confusão que ficou. Mas era tudo uma preparação para no final eles entenderem tudo. E como a gente vai ver mais para frente, depois da morte de Cristo, foi uma das maiores, né, provas ali da divindade de Jesus, esse milagre. Os planos de Deus são maiores do que o nosso, né? Exatamente. Muitas vezes nós não compreendemos na hora, mas Jesus sabia ali o porquê que ele não tinha ido imediatamente, né? Nossa lição vem comentando no começo, por que que Jesus não foi imediatamente? Ele sabia, por mais que os discípulos não entendessem o porquê, ali ele sabia que fazia parte de um plano maior. Com E certeza. no final todo mundo ia entender esse plano, né? Essa é a maravilha de Deus. E o interessante é que, como a gente vai ver na lição, foi bom para todo mundo essa demora. Foi assim, era necessário para Jesus, como prova da divindade, para os discípulos, para confirmar a fé deles, para Maria, para Marta, até mesmo para Lázaro e para o povo, como a gente vai ver. Então foi, assim, literalmente perfeito, foi divinamente perfeito. Sim. E por mais que Jesus não tivesse ido até lá, né? O testemunho desejado de todas as nações conta para nós que Maria e Marta ali, os familiares de Lázaro, não estavam sozinhos. Não. Porque os discípulos poderiam pensar, nossa, eles ficaram sozinhos, o mestre não foi, e elas, na sua angústia e tristeza, ficaram sozinhas. Mas o desejado conta que elas não estavam sozinhas, elas estavam acompanhadas, né? Amém. Eu ia falar que o interessante é isso, né? Que elas ali, durante aqueles 2 dias que Jesus não foi, aqueles 2 dias até ele chegar, deve ter sido uma angústia inacreditável. Lázaro morreu, Jesus falou que ele não ia morrer. O que aconteceu? Só que, pensando pelo lado de Jesus, também foi horrível, porque ele ficou 2 dias, na verdade, os 4 dias ali, sentindo o que elas sentiram. Sim. Entende? Imagina você tem o poder para fazer alguma coisa, você quer ir fazer aquilo, mas você sabe, não, agora eu não posso porque é para um bem maior. Então ele sentiu toda aquela dor e ele não abandonou elas, graças a Deus. E tinha dor própria, né? Porque por mais que ele sentisse a dor de Marta e Maria, ele era amigo de Lázaro. Ele estava triste, ele estava sentindo a sua própria dor. Porque Jesus era humano, né? Ele era divino, mas era divino humano. Exato. Então ele, como humano, a parte dele, humana, estava sentindo aquela dor. Né? É igual nós hoje, quando morre um ente querido, que Lázaro era um ente querido ali de Jesus, nós sentimos, e Lázaro também, e Jesus também sentiu essa dor, né? Sim, ele queria confortar Maria e Marta, que nem a gente conforta os entes queridos ali, e é interessante isso, que ele se segurou porque ele sabe, não, eu vou agora, porque lá pra frente vai ser, eles vão entender tudo. Sim.
E diz que ele não foi ali naquele momento porque ele não podia, né? Porque se ele estivesse naquele momento no leito enfermo de Lázaro, Lázaro não teria morrido, Isso é né? interessante. Porque diz que ele é o doador da vida. E como nós estávamos conversando um pouco antes, como o Thales disse, né? Jesus tem o domínio sobre Satanás e Satanás tem o domínio sobre a morte. Se Então, ele se estivesse Jesus lá, estivesse naquele local, Lázaro não teria não dormido, né? teria. Morrido. Isso é interessante, por isso que ele falou aquela frase, né? Eu me alegro por não ter estado lá por amor de vocês, que se eu lá estivesse, Lázaro não teria morrido. Então, assim, isso mostra qual é o grandioso poder que só da presença de Jesus no lugar, mesmo um enfermo que pode estar ali na UTI, em estado terminal, ele não morre. É, Por causa que. essa questão me faz lembrar daquele verso que diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Exatamente. Onde tem ali pessoas enfermas, se Cristo estiver lá, toda enfermidade cessa e passa, né? Porque Amém. a presença de Jesus tira todas as coisas ruins, manda embora, O expulsa. Desejado também comenta que se ele tivesse ali, ele poderia ter curado Lázaro, que nem Maria e os discípulos queriam. Só que se ele tivesse curado Lázaro, a gente não teria esse maior de todos os milagres, já imaginou? Que seria a prova incontestável que ninguém teria. Seria só, logicamente, que é um milagre, né? Mas comparado com os outros, seria só mais uma das curas de Jesus. Não seria esse destaque que tem no milagre de Lázaro, né? E o interessante, igual nós vínhamos comentando, né, é que Jesus demorou para ir até Betânia, mas ele foi. Sim, foi. Então ele saiu de onde ele estava, foi para Betânia e Jesus, em sua sabedoria, né, como nós havíamos dizendo, tudo faz parte do plano e ele sabe como encaixar as peças certas no lugar certo e o que fazer na hora certa, Exatamente. porque ele é nosso mestre e Senhor, né? E então ele chega até Betânia e ele age de uma forma diferente, porque ele não vai até a casa, Não. né? Ele manda um mensageiro. É interessante porque, como a gente viu na lição passada, quando ele falou que queria ir, a primeira coisa que veio na cabeça do discípulo é: se o senhor for, vão te matar. Então, era realmente essa ameaça de morte realmente existia, até Jesus sentia ela. Por mais que ele falou que tem 12 horas no dia, não chegou à noite, então eu não vou ser pego, mas ele tinha precauções. Então, ele não entrou na casa, um dos motivos era o quê? Porque Lázaro, a gente via que tinha familiares ali que estavam pranteando ali, que eram dos fariseus, do partido dos fariseus ali. E já tinha um complô que a primeira oportunidade que eles tivessem para eles prenderem Jesus. Então ele não foi, e o mensageiro foi tão discreto que quando falou com Marta, Marta levantou e saiu e Maria nem ouviu o que ele falou. De tão discreto que foi a mensagem ali, né? Diz que o mensageiro chegou e falou de uma forma, né, tão discreta, assim, deve ter sido palavras que só Marta entendeu. E bem próximo a ela, Isso, né? um cochicho, alguma coisa assim, porque ninguém que estava ali percebeu, e muito menos Maria, que era irmã de Marta. E diz que a hora que ela saiu, as pessoas pensaram assim, deve ter ido lá No túmulo. túmulo do irmão prantear, né? Exatamente. E ela foi ter com Jesus uma entrevista, mais uma entrevista que diz, né? Dentre tantas entrevistas que Jesus teve ali no seu ministério, Exatamente. foi mais uma entrevista que ele teve com Marta. Com Marta. E uma entrevista muito linda, nós vamos ver agora, porque diz que quando Marta chegou lá para falar com Jesus, imagina o que passava na cabeça dela, né? É claro que ela tinha fé, é claro que ela ainda acreditava, e nós vamos ver isso, né? Mas imagina só, Jesus era amigo, frequentava a casa deles, era querido, era Deus para eles, eles acreditavam e criam que ele era o Messias. E então o seu irmão querido morre, aquele que ele amava, porque o mensageiro diz, Lázaro, aquele quem tu amas para Jesus, morreu. E as irmãs esperavam que ele viesse e ele não veio. Então Maria, naquele misto de fé, mas Então, tristeza, o né? testemunho fala que era uma mistura de sentimentos confusos dentro dela. Sim. Então, ela fala a primeira frase, mas automaticamente ela já fala uma segunda frase, emendando com a outra, Isso. mostrando o que estava. Só uma ideia para a gente ter do que estava passando na cabeça dela naquele momento, né? Isso, aí ela diz para Jesus, né? Cita as frases, tá? Ela fala assim: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Essa primeira frase já mostra o quê? Já mostra que ela estava com um pouquinho assim de dúvida, ela estava querendo assim dar uma repreensão em Jesus, falando: poxa, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que você não veio? Por que o senhor não veio antes, entende? Só que aí é incrível isso, porque automaticamente já vem outra frase em seguida, não tem uma resposta de Jesus, nada, ela já acrescenta. Ela fala: mas eu sei que mesmo agora, qualquer coisa que o senhor pedir para Deus, ele pode conceder. Então ela falou aquilo, mas a próxima frase que ela falou mostrava o quê? Que ela sabia que Jesus poderia consolar ela de alguma forma. De alguma forma ele poderia fazer alguma coisa por ela naquele estado que ela não tinha nem noção
de que ele poderia ajudar elas ali da melhor maneira possível. Mostra para nós que por mais triste que ela tivesse, e é compreensível, porque o irmão dela tinha morrido, é compreensível a tristeza dela. Por mais triste que ela tivesse, ela não tinha perdido a fé em Deus. Amém. Mesma coisa com nós. Por mais problemas, dificuldades que nós estejamos passando, por mais triste ou difícil que seja a prova, nós não devemos perder a fé em Deus. E é exatamente o que fala, que o testemunho fala nesse momento, fala que o que elas passaram ali é um exemplo do que nós passamos, porque às vezes a gente, quando está passando pela prova, a gente pensa que Deus está tão distante, mas Ele está ali do lado. E é isso que a gente tem que sentir. Por exemplo, Jesus sentiu tudo que elas sentiram ali naquele momento. Sim. E elas não perderam a fé, porque a outra lição falou, porque elas foram sustidas pela graça de Cristo. E fala que é nesses momentos, nesses piores momentos, nas provações mais difíceis, que é aí que a gente tem que acreditar em Deus, porque é aí que a nossa fé vai ser aperfeiçoada. Porque se a gente passar por esses momentos, acreditando em Jesus, crendo nas promessas dele, quando vierem as outras provações, a gente já passou por essas. Por exemplo, Maria e Marta. Eu não sei as outras provações que elas tiveram pela vida, mas com certeza tiveram. Mas o que foram essas provações comparado com essa? Ela já estava fortalecida, né? Entende? Jesus falar seu irmão não vai morrer, elas teriam uma compreensão aqui equivocada do que era isso, e aí ele chega a morrer e elas continuam acreditando que ele é Deus mesmo com isso. Então, as outras provações depois que elas passaram por essa foram pequenas comparado com isso. As provas hoje em dia que vem para nós são para lapidar, né? Exatamente. São para aquele dia de prova que o testemunho diz, naquele dia de prova que ainda há de vir. Exatamente. Se nós não conseguimos passar pelas provas agora, não temos fé em Deus agora, nós não vamos conseguir passar por aquela que há de vir. Como diz Apocalipse, né? O dia de provação que há de vir para todo mundo. Essa daí vai ser... Essa vai ser a prova difícil, né? Então a gente tem que se preparar agora, indo, aumentando gradativamente como Deus faz com a gente, porque quando chegar lá, tudo que poderia ser abalado vai ser abalado. É só ligado com Jesus que nós vamos conseguir passar, né? Totalmente. É só com essa comunhão que Marta e Maria teve aqui, com essa fé que elas tiveram depois dessa prova, é só assim que nós vamos passar. Porque o cristão é forjado no fogo, né? Se nós não resistirmos às provas pequenas que vêm para nós não vamos conseguir resistir às grandes. Entende? Não tem... E Jesus está ao nosso lado, porque ele fica muito triste, é o que eu disse. Ele está vendo nós passar a prova. Não quer dizer que ele abandonou, igual você disse assim, deixou de lado, não. Ele está vendo, ele está angustiado, ele está sofrendo por nós. Ele sente o que a gente está passando. Isso, e dado um momento ali, ele sentindo o sofrimento de Maria e Marta, chega um momento que ele diz assim, Marta, fica tranquila, teu irmão vai ressuscitar. Aí ele dá o bálsamo para ela. Exatamente. Era a palavra que ela precisava ouvir, ela estava ali, Senhor, mas eu sei que tu podes ressuscitar, né? Ligado com Deus, né? Se pedires a Deus, tu concede todas as concederá. Então, assim, aí Jesus vira para ela e fala assim, Marta, agora você me mostrou a sua fé, agora eu vi a sua fé, né? Por mais que eu saiba, você demonstrou, porque Jesus gosta disso, né? Ele gosta que nós demonstremos a nossa fé. Por quê? Não é que ele é egocêntrico ou que qualquer coisa do tipo, mas é porque ele demonstra o amor dele por nós. E por que nós não vamos demonstrar o nosso amor por ele? Né? Por que nós vamos esconder? Eu amo a Cristo, sim, mas eu amo a Cristo só aqui no meu coração. Né? Eu não preciso mostrar. Né? Sendo que Deus mostra para o mundo todo que ele nos ama. Ele nos protege, nos guarda, nos livra de maus. Ele mostra para todos que ele nos ama e nós não vamos demonstrar esse amor por ele. E quando ele faz quando ele fala isso para Maria, né? Ele há de ressuscitar. Ele era intencional essa pergunta porque Jesus queria que ela pensasse, ele queria que ela entendesse o que ele ia fazer. Era uma coisa tão grandiosa que era não simplesmente assim chegar e ressuscitar Lázaro, não. Ele queria que os pensamentos estivessem direcionados na direção certa, para quando ele ressuscitasse, como vamos dizer assim, desse a maior glória possível para aquele ato que com certeza merecia todo. Então ele já começou com Marta. Ele falou o quê? Ele há de ressuscitar. Então ele intencionalmente levou os pensamentos de Marta à primeira ressurreição. A ressurreição que ele vai fazer, né? Porque é com a voz dele. E a gente vê pelo verso que ela entendeu. O próximo verso, na resposta dela, ela fala, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição final dos últimos dias. Então ela entendeu. Então, vamos pôr assim, que o primeiro estágio já foi. Aí ele vai para o segundo. Aí ele fala, mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí vem a pergunta-chave. Você crê nisso? Entende? Então ali, ele queria que ela entendesse que a ressurreição final
todos os judeus ali sabiam que era Deus quem iria fazer. Então ele levou o pensamento dela para lá. E aí depois, basicamente, com ele falando, eu sou a ressurreição e a vida, ele falou assim, Marta, eu sou o Deus que vai ressuscitar. Você crê nisso? Então ali, é por isso que aquele milagre é a maior prova da divindade dele, lógico, pelo efeito do milagre e tudo, mas pelo que ele fez antes, Sim. o que significava aquilo, porque ele já várias vezes tinha falado antes, eu sou a ressurreição e a vida, e quando ele faz isso, ele só mostra uma prova irredutível e debatível, entende? Não tem como questionar, inquestionável, de que ele realmente é a ressurreição e a vida, e ressurreição e a vida significa Deus. É interessante que, é igual nós comentamos, né? Todo o caminho ali de Jesus, ele sempre tinha um propósito, né? Na mente dele, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Sim. O propósito dele qual era? Era levar a mente das pessoas a essa ressurreição, com a morte de Exatamente. Lázaro, né? As pessoas ali pensavam que era ressuscitar Lázaro, né? Que o milagre de Jesus era ressuscitar Lázaro. Ou para confortar as irmãs. É claro que, como você disse, o milagre de ressuscitar Lázaro foi um grande milagre. Sim, Só que você vê que muitas pessoas ali entenderam o que Jesus queria dizer, né? Sim. Que ele levou a mente de Marta a essa ressurreição, mas muitas outras pessoas que estavam presentes ali entendeu. Por exemplo, os discípulos Os que estavam ali discípulos. também entenderam isso, entende? Então, e a gente vê que também aquele milagre, uma das coisas que a gente queria comentar, que foi comentado no começo, foi que quando Jesus foi ali, era uma prova também para o povo. Pro povo, porque também doía no coração de Jesus, porque da última vez que ele foi rejeitado pelos líderes judeus, mas os líderes eram representantes da nação. Uhum. Então, basicamente, a nação judaica estava rejeitando Jesus. E era a nação que esperava o Messias. Então, isso doía no coração de Jesus. Então, aquele milagre de Lázaro era para Lázaro, para as irmãs, para os discípulos, uma prova de Jesus, mas também para quem? Para o povo. E para nós hoje. E né? para nós hoje. Porque no finalzinho da lição vem falando para nós que por que para nós hoje? Porque nós hoje, aqui nessa lição, estamos estudando a história de Lázaro. Para isso. Porque mostra que Lázaro foi o primeiro representante, né? Dos que vão ressuscitar na ressurreição dos justos, né? Exato. Entende? Que é a ressurreição. A primeira ressurreição ali, que Jesus vai ressuscitar. Porque, por exemplo, as outras ressurreições, que nem do filho de Naim, a da viúva do filho de Naim ali, da filha de Jairo, foram assim, espontâneas assim, imediatamente, né? Morreu pouco tempo depois, só que a de Lázaro não, 4 dias. E quando Jesus vier na sua segunda vinda e ressuscitar, poxa, por exemplo, Adão, Abel, tem 6.000 anos que estão mortos, entende? Então Lázaro, que estava começando a apodrecer, Adão não está vendo nem mesmo o pó dele aqui. Então, se com Lázaro aconteceu, isso foi uma prova para eles de que realmente poderia acontecer. Se o meu irmão, há 4 dias que estava fedendo, ressuscitou perfeitamente, os outros também. E as pessoas que estavam em volta viram, falaram, não, é possível. Isso. E se ele fez isso aqui, então é o mesmo ser que vai fazer isso lá. É porque ali, como nós sabemos, existia 2 classes, né? Fariseus, saduceus. Então a filha de Naim, o menino ali, eles podiam falar assim, não estava morto, né? Tava só desmaiado, alguma coisa do tipo. Era as teorias que os saduceus mais gostavam, né? Querer fazer alguma coisa para diminuir o poder de Jesus ali, mas com Lázaro não tinha como. Não tinha. Porque era 4 dias que ele estava morto, não tinha o que fazer. E é por isso que Jesus demorou, para mostrar que ele é o doador da vida. Ele morreu por nós e ele tem o poder de ressuscitar, por ele mesmo. Ele é o doador da vida e ele vai ressuscitar os justos. Amém. E lá no testemunho, essa parte também é muito interessante, porque fala uma frase que é incrível. Fala, em Jesus, a vida original, não emprestada, não derivada. E isso ele prova nesse milagre. Entende? Quando ele fala, eu sou a ressurreição, ou seja, eu trago de volta, eu tenho o poder de trazer de volta, mas não é só isso, eu sou a ressurreição e a vida. O próprio poder da vida vem de mim. Entende? Então, ele não é um ser criado, ele é o Criador, entende? Isso é inquestionável e principalmente nos nossos dias de uso moderno, isso é uma frase que tem que ser frisada, né? E isso tá ali, na ressurreição de Lázaro, para todo mundo ver. Amém. Queria agradecer a participação do nosso irmão Thales, né, em mais uma lição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão ver ele bastante aqui ainda, né, em outros vídeos do nosso canal, que vocês também podem assistir. É muito bom para a nossa espiritualidade. Queria agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Queria pedir que vocês possam curtir, compartilhar e comentar. Ajuda muito o nosso trabalho. Que Deus possa abençoar todos vocês e até a próxima.